Agora nós vamos falar das competências organizacionais, lidamento e atitude, onde a habilidade é saber fazer, conhecimento e atitude é querer fazer. As competências organizacionais são uma empresa única, formando assim a sociedade como organização em meio ao mercado que atua, e o conjunto de competências organizacionais que formam o diferencial competitivo de uma empresa. Então, essa competência organizacional tem muitas empresas que são exemplos, né? Assim, tem lá missão, visão, valores, então cada um faz a sua identidade, cada um tem a sua competência organizacional, cada empresa faz do seu jeito. As competências organizacionais são como um portfólio de recursos que a empresa oferece a visão da concorrência ativa e da rapidez com que ocorrem as mudanças corporativas. Grande parte deste conhecimento e experiências compartilhados em uma empresa passam-se a formar sua cultura organizacional, participando de sua rotina e se enraizando na missão, visão, valores da corporação. Então, aquilo que eu acabei de citar para vocês. Já as competências organizacionais básicas, também chamadas fatores de qualificação, as competências organizacionais básicas são os pré-requisitos para uma corporação se manter ativa no mercado. Por exemplo, para uma loja de roupas, ter uma boa localização e um bom atendimento são imprescindíveis para que ela se mantenha em funcionamento, né? Então, esse é um dos fatores, né, das competências. Um exemplo dessas competências, né? Que a loja de roupa tem que ser numa boa localização e ter também um bom atendimento. Para o quê? Para que a empresa mantenha em funcionamento. Então, essas são as competências organizacionais básicas. As competências organizacionais essenciais, Então, as competências organizacionais essenciais são também chamadas de core competências, que são os fatores de diferenciação que tornam uma empresa única no mercado. Essas competências organizacionais precisam gerar valores para seus clientes, auxiliar a empresa a acessar diversos mercados e ser de difícil imitação. Então, essas competências organizacionais, elas são essenciais. Para quê? Para que as outras empresas não copiem, ou seja, que sejam de difícil imitação, né? Que a empresa as competências dela sejam organizacionais, sejam únicas. O mapeamento das competências. O mapeamento das competências consiste em identificar todas as competências organizacionais que a empresa precisa desenvolver, também conhecida como competências necessárias para alcançar os objetivos estratégicos. Então, na figura até mostra que as pessoas estão fazendo o quê? Um mapeamento de todas as competências, que as competências é para identificar, né, as competências da organização ou, no caso da empresa, né, que a empresa precisa se desenvolver. São as competências necessárias para alcançar o objetivo que a empresa tem. Já a gestão por competências inclui o uso de 4 ferramentas para realizar o mapeamento de competências, que são elas: observação, análise e descrição. E uma que não saiu aí é a observação, que não saiu no slide, né? Então, a pesquisa, a observação, a análise e a descrição. Então, faltou no branco ali, faltou
a observação. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? Sobre cada uma delas. Quais são essas ferramentas para realizar esse mapeamento das competências dentro da organização? A pesquisa. A pesquisa tem o objetivo de coletar os dados para iniciar os trabalhos. Ela pode ser documental, ou seja, análise de documentos, e objetiva, questionários de múltipla escolha. Então, dentro mesmo da organização, ela pode ser feita essa pesquisa, que ela pode analisar documentos ou fazer questionários de múltipla escolha dentro da própria organização. O próximo, que é a observação. Ela proporciona uma impressão no ambiente da empresa, a fim de entender melhor como é o clima organizacional e capturar detalhes que muitas vezes não são ditos. Então, ela tem o que? Ela tem o papel de observar, né, para ver se consegue melhorar o clima organizacional dentro da empresa. Já a análise consiste em interpretar os dados coletados na pesquisa e na observação e transformá-los em informação útil no significado. Então, a análise já diz, né, que ela tem que analisar para interpretar todos os dados que foram coletados, para depois fazer a transformação em informação útil. E, por fim, a descrição. A descrição, elaboramos uma lista das competências para cada cargo da organização e explicamos cada uma delas de forma detalhada. Então, essa lista das competências para cada cargo. Então, é o cargo de analista, de RH, analista de marketing. Então, cada um eles vão explicar quais são as competências, né, nessa descrição para cada cargo. A administração de recursos humanos, as funções básicas são o planejamento do RH, né? Ou seja, o planejamento do recurso humano, as relações interpessoais, o treinamento e o desenvolvimento e a motivação. Então, a administração de recursos humanos tem essas as funções básicas. As funções básicas, então, o planejamento de RH com o processo pelo qual a empresa se assegura a quantidade, tipos certos de recursos humanos e sejam disponíveis nos lugares e momento apropriado, desempenhando assim as tarefas para as quais elas são economicamente mais úteis. Então, o RH também tem o quê? Um planejamento. Já a relação interpessoal, ou seja, é a relação entre os funcionários, ou seja, os colaboradores dentro da própria organização. É a técnica que vem como consequência, ou seja, é mais fácil o indivíduo que se relaciona bem com os colegas aprender com facilidade do que o indivíduo isolado dos demais, como era na administração científica. Então, nessa relação interpessoal, é muito mais fácil se a equipe tiver um bom relacionamento, né, vai ter mais facilidade para aprender do que o indivíduo que fosse isolado, como era antigamente, que fala aqui na administração científica. Já o desenvolvimento é fornecer ao empregado os melhores conhecimentos, habilidades e atitude, para que não se dissocie das inovações em relação ao seu campo de atividade e das profundas mutações do mundo. As estratégias das empresas quanto ao treinamento estão diretamente ligadas às suas estratégias de recrutamento e solução. Então, o desenvolvimento é a empresa poder fornecer para o funcionário, o colaborador dentro da empresa, os melhores conhecimentos, para que melhore as habilidades, a atitude e os seus conhecimentos dele dentro da instituição. As empresas
tem diferentes opções para as estratégias para o desenvolvimento de executivos. A decisão entre os programas de desenvolvimento formais ou informais, programas de desenvolvimento extenso ou limitados, formação de habilidades ou identificação de contratação externa de habilidades. A administração de recursos humanos tradicional tem como uma das principais preocupações a motivação do indivíduo na organização como ponto de partida, a integração, a produtividade da força do trabalho sendo analisado a nível global e não como uma simples manifestação de personalidade. Então, a empresa tem diferentes opções para estratégia para o desenvolvimento do quê? Das pessoas, ou seja, dessa parte de RH. E a administração do RH também, que nós falamos, tradicional, as principais preocupações é a motivação, né, dos colaboradores, né, fala ali do indivíduo, dentro da organização, ou seja, dentro da empresa. É o ponto de partida para a integração entre os outros colaboradores e a produtividade da força para o trabalho. E depois no RH ainda, né, falamos porque é um dos principais, que todo mundo acha que o RH é só para isso, que é para falar cargos e salário. Os cargos descreve o cargo consistente em enumerar todas as tarefas, responsabilidades atribuídas a seu ocupante. Vale ressaltar que quando vamos descrever um cargo, não podemos levar em consideração a pessoa que ocupa atualmente, e sim o que esse cargo deve realizar e quais são as suas atribuições. Então, o cargo que é as tarefas que a pessoa tem, né? Então, não só aquelas como era antigamente, só aquelas tarefas atribuídas. Ele tem também que considerar o cargo que deve realizar e as suas atribuições também ao longo na empresa. O salário, que é o principal, né, que todo mundo, né, fica de olho, né, no RH, porque o RH que mexe com a documentação, que sabe o salário. É o conjunto de normas e procedimentos que visam estabelecer-se ou manter estruturas de salários equitativas e justas dentro da organização ou dentro da empresa. Em uma organização, cada cargo tem o seu valor individual. O fator importante é que seja baseado em um sistema lógico de comparações internas e externas dos cargos e dos seus respectivos salários. E você? Né? Então, aí essa parte dos salários é que daí depende do caso, no caso assistente administrativo, no caso quando é no estado do Paraná, por exemplo, pode ser um salário para todos os lados, então tem o fator interno e tem o fator externo. Tem umas empresas que pagam um pouco mais, tem um salário básico também. Então é isso. Na próxima aula nós falaremos mais um pouquinho sobre alguns fatores do RH. Obrigado pela atenção de vocês.